crise pra você, assim, porque você escreveu um livro sobre João de Deus. Eu queria que você contasse um pouco isso, porque foi uma jornada longa e você não podia colocar o nome das pessoas. Você está contando uma história, você está contando uma história que é uma história real, que ao mesmo tempo tem que ser atraente e você tem que preservar as identidades reais, porque senão elas podem, tipo, morrer. Acho que mais do que preservar, é também o que a Andrea falou um pouco, é ser ética e honesta e responsável com as histórias das pessoas, mesmo que eu não esteja dando os nomes delas, né, Maria? Porque elas precisam, as mulheres, estou falando aqui de mulheres que sofreram violência sexual, de um guru espiritual. Então eu procurei no livro ocultar o máximo possível as identidades delas, né, a menos que elas já tivessem se exposto, se mostrado, a menos no caso, por exemplo, da filha dele, que já está exposta e também foi abusada por ele. Mas mesmo quando eu opto por esconder as identidades, essa mulher precisa se ver refletida ali, mesmo que eu até mude algum detalhe para que ela não seja identificada pela família dela, porque muitas dessas mulheres não contaram, nem para os pais, nem para os maridos, nem para as irmãs. Tem casos no João que irmãs da mesma família foram abusadas e só souberam depois que as notícias vieram à tona, uma sobre a outra. Então, eu acho que tem essa delicadeza de você contar a história dessas pessoas de uma forma respeitosa, sem fetichizar, por exemplo, que é um risco muito grande quando você fala de violência sexual. Você não sabe como é que as pessoas vão ler aquilo. O que Sim. tem na cabeça das pessoas que vão ler? E a violência sexual, quer dizer, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Isso foi um outro triste choque que eu tive depois de tocar nesse assunto, de lançar um livro, aí sim, de me expor muito nesse lugar, de falar sobre isso. Muitas mulheres me procuram para falar que também sofreram, não por parte do João de Deus, né, mas por Isso outras. afetou sua vida completamente? Sua vida, tipo, antes e depois? Antes e depois desse caso. Maria, muda tudo, assim, muda tudo. E acho que mudou mais depois que eu lancei o livro, porque você mesmo estava comentando, assim, quando eu fiz a apuração, e você acompanhou muito porque a gente já era amiga, Sim. quando eu fiz a apuração do livro, eu fiz de um jeito muito solitário, muito fechado, por segurança. Eu não tinha rede social aberta, eu já tinha filho. Então, eu tomava muito cuidado com a minha segurança, né, a preservação do meu nome e da minha imagem. Quando eu lancei o livro, não tinha mais jeito, né? Então, eu fiz o movimento contrário. Eu abri tudo e passei a vocalizar esse assunto, a discutir esse assunto no UOL, enfim, em lives. Eu comecei a levar esse assunto e o retorno foi maravilhoso, porque eu sinto que as mulheres precisam desse lugar, precisam falar sobre isso, precisam dar nome às violências. Então, o retorno foi muito bonito, aí mudou completamente a minha vida, a ponto é isso, de eu estar num bar e virem mulheres me agradecer por falar disso, só por isso, é só por acolher e por falar de forma respeitosa. Não tô fazendo, eu falo, né, não tô fazendo mais do que a obrigação ao tratar desse assunto, mas é raro. É raro essas mulheres se sentirem acolhidas e respeitadas. Infelizmente, ainda é raro.